Contextualizando. Meus queridos, grande alegria, grande satisfação estarmos juntos mais uma vez para estudarmos uma tão importante e tão relevante cidade que é a cidade de Éfeso. Ao longo desses sábados, nós temos apresentado a você aspectos culturais, históricos, do patrimônio dessa tão importante cidade na época do Império Romano. E hoje nós gostaríamos de apresentar para vocês alguns problemas pontuais que a igreja enfrentava. O apóstolo Paulo amava muito essa igreja e, para tanto, ele colocou uma pessoa muito especial que ele tinha como filho, que era exatamente Timóteo. E a Timóteo, quando ele era líder da igreja de Éfeso, Paulo endereçou 2 epístolas. E a pregação de Paulo havia sido muito bem aceita na cidade de Éfeso e nos arredores, coisa que não era em todas as regiões que a pregação do apóstolo Paulo, mesmo dos outros apóstolos, era aceita. Mas a cidade de Éfeso, ela tinha essa particularidade. E muitas igrejas cristãs haviam surgido naquela cidade e aos arredores do dia para a noite. E Paulo logo percebeu que essas igrejas eram vulneráveis a ataque de falsas doutrinas. Veja que era muito fácil pregar, mas era muito fácil também os falsos ensinamentos pela característica da idolatria reinante na cidade. A cidade era muito fácil de receber alguns ensinamentos, como o cristianismo, como nós falamos, mas os ataques de enganos, de erros, de mentiras, de falsas doutrinas também eram fáceis também chegar naquela cidade. 10 anos depois, seus temores haviam sido confirmados. Lendas judaicas, apócrifas e genealógicas estavam sendo usadas como base de ensinamentos estranhos para aqueles novos crentes da cidade de Éfeso. Era um enfoque errado no uso da lei do Antigo Testamento. E Timóteo devia impedir a pregação dessas ideias. A mensagem cristã deve resultar não em especulações, mas daquilo que está revelado na palavra de Deus. Parece sempre que é mais fascinante discutir assuntos obscuros que estão aquém da palavra de Deus, dos princípios que ali são ensinados, do que verdadeiramente você abraçar essas verdades, discuti-las, colocá-las em práticas. E não era diferente, o que está acontecendo hoje não era diferente do que acontecia na cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso, ela era uma cidade maravilhosa e interessante para pregar o Evangelho, mas tinha muitos desafios. Eu convido a você hoje, com o pastor Aguinaldo Pereira, estudarmos sobre o esposo e esposa aos pés da cruz de Cristo. Vamos estudar esse tema, fazermos com que esse tema seja importante e relevante. Querem acabar com a família. Satanás está atacando a família. São muitas famílias destruídas, são muitas famílias se desfazendo, e nós precisamos estarmos de mãos dadas com a palavra de Deus, em sintonia com o céu, para que nós possamos defender essa tão importante instituição e defendermos os casais, para que haja amor, paz, tranquilidade, união e perdão. Vem comigo no estudo de mais uma lição maravilhosa. Feliz sábado, meu prezado amigo, minha prezada amiga. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos mais uma vez para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Lembre-se, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse trimestre nós estamos estudando o livro de Éfeso, a epístola que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Que coisa importante, né? Tantas histórias, tantas lições importantes. E hoje, né, nós estamos juntos mais uma vez para estudarmos um tema maravilhoso, um tema extraordinário da lição, que é exatamente maridos e esposas juntos na cruz. Veja que coisa maravilhosa, né? Estão atacando, destruindo a família, né? E a forma como o autor ele traz essa lição essa semana é para fortalecer os laços entre a família e o Criador do Universo, a família e aquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Qual o propósito que Deus tem para a sua família? O que você pode fazer para resgatar, para salvar a sua família? Hoje nós temos um convidado mais do que especial,
uma pessoa extraordinária, uma pessoa maravilhosa, o pastor Aguinaldo Pereira. Pastor Aguinaldo foi pastor aqui no distrito de São José da Mata, está no distrito de Cupira hoje, já passou por outros distritos ali na região de Pernambuco, e ele e a sua querida esposa, a irmã Nay, fizeram um grande e lindo trabalho, como um casal consagrado, com um foco muito forte nos laços familiares, um ministério muito forte com relação à família, pequenos grupos e outras atividades da igreja. Pastor Aguinaldo, seja bem-vindo nesse sábado maravilhoso, espero encontrá-lo bem, é uma honra, um prazer podermos contar com o pastor aqui no nosso canal. Pastor, com o senhor a palavra neste momento. Olá, meus irmãos, feliz sábado a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um, aqueles que estão ouvindo agora, participando conosco, aqueles que vão participar posteriormente, assistindo a essa live, que Deus lhe conceda um grande abraço, que a presença do Senhor seja, um grande abraço da minha parte, a presença do Senhor seja marcante em sua vida. Matusalém, é um privilégio enorme, né, estar aqui com você, poder estudar, recapitular um pouco aqui a lição, pontuar alguns pontos que nós consideramos importantes e dizer para vocês, cada um de vocês, que a família ela é um dom de Deus, um dom muito precioso de Deus, e a lição ela vem trazendo justamente esse valor que a família tem para a vida pessoal, para a vida em comunidade, muito importante. Então, o melhor de tudo é que essa família nuclear que nós temos hoje, eu sempre digo para minha esposa, né, prego aqui na igreja, eu e minha família, eu incluo eu, minha esposa, filhos, agora noras e netos, nós vamos viver com Cristo no céu. Esse é o nosso propósito, nós almejamos isso. Eu tenho certeza que você também tem esse desejo de viver no céu, porque, afinal de contas, nós cremos que o Senhor Jesus é o Salvador, nós cremos que o Senhor Jesus pagou o preço, nos resgatando da morte eterna, e agora, graças ao sacrifício do Senhor, temos, pelo poder do Espírito Santo e pelo sacrifício e amor de Jesus, temos a oportunidade de viver eternamente com Ele. Amém, pastor. Seja bem-vinda, então, pastor, maridos e esposas, juntos na cruz. Em Efésios, capítulo 5, versículo 25 e 27, tem um texto aqui, o texto, vamos dizer, que é o texto que vai nortear o estudo que foi realizado durante essa semana, nos diz: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Pastor, quais os principais pontos que poderíamos dizer que eles norteiam o estudo dessa semana? O primeiro deles é a unidade da família, eu creio que é um dos pontos que Paulo ressalta aqui, né? Ele diz assim, logo na introdução, né? Diz assim, Paulo aplica o grande tema da carta, o grande tema da carta unidade. Nesse caso, a família cristã, a unidade da família cristã, um bom relacionamento da família cristã. Também eu destaco no propósito da lição é a submissão, né? A submissão à obediência a Deus, que através dessa submissão e dessa obediência, atuando nos relacionamentos familiares e na comunidade, né? Como está exemplificado aqui na igreja. Então, são os pontos mais importantes. Outro detalhe que eu trago aqui é que, para servirmos a Deus de forma plena e dedicada, a gente aprende na lição que a submissão ao nosso amoroso Pai Celestial e, assim, a igreja como coletivo ou a pessoa de forma individual serão envolvidos, trarão uma produtividade, vamos dizer assim, né? Uma espiritualidade maior. Então, nós temos unidade, submissão, né? E atuação de Deus nos relacionamentos. Ok, pastor. Pastor, o conselho, primeiro tópico da lição, conselho para as esposas cristãs. Aí aqui em Efésios, capítulo 5, verso 21, diz o seguinte:
sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Com base nesse texto, pastor, o que Paulo quis dizer ao exortar os membros da igreja a se submeter uns aos outros? Como entender esse contexto, né, em relação ao conselho que Paulo apresenta para as esposas cristãs? Só repetindo o texto, né? Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Paulo aqui, ele trata dos relacionamentos, né? Ele já começa trazendo uma abordagem dos relacionamentos. O autor da lição, inclusive, destaca isso. E ele diz assim, ó, Paulo iniciou sua secção sobre relacionamentos, conectando as duas partes. Então, quando ele, respondendo a pergunta, é que nós devemos, cada um, não só como igreja, e cada um, citando aqui a questão da família, marido e mulher, buscando servir um ao outro, né? Os crentes devem fazer isso no temor de Cristo, esperando no Senhor. Então, o serviço, ou a preocupação, o cuidado com o próximo, com o outro, no caso aqui, eu com minha esposa comigo, e nós dois com os nossos filhos, essa submissão de serviço vai promover uma aproximação com Cristo e um com os outros. Não é? Também, ainda no primeiro parágrafo, após a pergunta, Paulo cita Efésios 5:22, diz assim, ó, indicando que falava da submissão de esposa aos seus respectivos maridos. Quando Paulo disse que a esposa deviam fazer isso, como ao Senhor, quis dizer que cada esposa deve se submeter ao marido como se ele fosse Cristo, ou quis dizer que Cristo é o foco verdadeiro e mais elevado da submissão. Então, se eu devo a obediência a Cristo, eu também devo ter, e essa submissão a Cristo, é importante que eu tenha submissão também ao meu cônjuge. E aqui a gente não está fazendo diferenciação, né, porque é homem ou porque é mulher. Porque o foco aqui é o serviço e é o cuidado um com o outro. Paulo também, ele faz, né, no terceiro parágrafo, né, ele cita Colossenses, e identificando que Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, sendo ele o próprio salvador do corpo. Por analogia, o marido é o cabeça da esposa. E aqui é o seguinte, o que a gente percebe? Não sei, você já deve ter ouvido falar que essa citação, né, que o homem é o sacerdote do lar, que ele deve convidar a esposa, trazer a ter a preocupação, né, de conduzir a esposa, a família, os filhos nos caminhos de Cristo, por ser o cabeça, por ser o líder, por ser aquele que provê, fazendo um papel assim, meio como o papel de Cristo. Cristo não provê a nossa fé, as nossas necessidades também, né? Deus não provê. O homem não tem esse papel de prover para a família. E a provisão espiritual, a provisão de serviço também faz parte do homem. E por causa desse serviço, a mulher se submete a ele também em atender às necessidades desse homem, desse marido, desse esposo, sendo na analogia, diz assim, ó, o cabeça da esposa, no modelo para lealdade, sendo leal, servindo e cuidando dos aspectos que fazem parte do papel dela como esposa. Exato. E agora ele entra, aproveitando aí o gancho que o pastor deixou, né, a igreja como noiva de Cristo, né? Então ele faz uma analogia, né, nesse aspecto. Aí aqui ele traz, isso é na parte 1, né? Efésios capítulo 5, versículo 25, 27 e o versículo 29, que nos diz, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e odeia, cuida como também Cristo o faz como igreja. Pastor, que elementos dessa... Permite só fazer uma menção aqui de um texto do Espírito de Profecia,
Sim, testemunho para ministro e obreiros evangélicos, página 129. sim. Especificamente obreiros evangélicos. Diz assim, ó, Jesus está familiarizado com todos os corações humildes, mansos e submissos, que vão humildemente aos seus pés receber perdão e poder. Com o coração manso e humilde, podem ou procuram fazer bem aos outros. Procuram levar avante a causa da verdade, com esforço bom e sincero. Nesse contexto aqui, pastor, que nós acabamos de ler, ele faz até uma relação aqui com Ezequiel. Há uma metáfora aqui entre a igreja, né, ao criar a metáfora do casamento, matrimônio, para a igreja e seu relacionamento com Cristo. Como é que nós podemos entender? O senhor colocou, né, o que é submissão da esposa ao marido, o que é que significa? Que isso não significa escravidão, né? Mas aqui traz também qual deve ser o papel do esposo para com a esposa. Aí é relacionado com a questão da igreja. Como é que a gente pode analisar essa questão? Assim como Cristo amou a igreja, não é assim? O homem também deve amar a sua esposa. Assim como Cristo serviu a igreja, sofrendo por ela, se necessário for, o homem também precisa sofrer por sua esposa. Esse sentimento fará com que a submissão, o amor, o serviço, fará com que o nome do próprio Deus seja honrado e glorificado. Isso, maravilha, né? Pastor, e amar a igreja como noiva, nunca devemos nos esquecer disso, né? Que Cristo, ele se doou, né? Ele se doou, ele morreu na cruz para salvar a igreja. Então, o marido, né, ele deve também se doar para a esposa, deve cuidar da esposa, assim como a esposa, o senhor disse muito bem, ela deve cumprir ali também o seu papel, marido e mulher, cumprindo o papel dentro daquilo que especificamente nos traz o texto. Aí, no segundo aspecto, ele traz aqui, 2 Coríntios, a igreja como noiva de Cristo, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de 1 a 4, que diz: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós, com o zelo de Deus, visto que eu vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou seja, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebidos, outro evangelho diferente que não tendes abraçado, e a esse de boa mente o tolerais, né? Pastor, com base nesse texto aqui, que elementos do casamento antigo Paulo usou para chamar a atenção dos coríntios, quando ele apresenta aqui esse texto, né? Esse texto aqui de 2 Coríntios 11. Como é que a gente pode analisar aqui esse papel de Paulo fazendo analogia do casamento antigo para essa relação, né, a igreja como noiva de Cristo? Que aqui fala em pureza, né, também. Olha só, a igreja, nessa analogia, Paulo ele diz o seguinte: Cristo ama a igreja como noiva. E a gente nunca deve esquecer disso, está na lição. Segundo, o autor da lição, ele pontua aqui, ele coloca 5 tópicos que eu acho importantes. Primeiro, Cristo é o noivo que ama a igreja como noiva. E a gente nunca deve esquecer disso. Segundo, Cristo entrega a si próprio como dote de casamento, né? E aqui você citou aí no contexto dos antigos arranjos de casamento, o noivo comprava a noiva como dote de casamento. Cristo, então, ele deu a vida dele comprando a noiva, que é a igreja, e na sequência, cada um de nós que fazemos parte da igreja. Depois, no terceiro tópico, ele coloca assim: Deus, né, Cristo lava a sua noiva. A lição ela traz uma curiosidade, né? A preparação da noiva era uma parte importante das antigas festas de casamento. E
Assim como hoje eram damas de honra e os parentes do noivo que preparavam para a cerimônia. Paulo, porém, imaginou o divino noivo preparando sua noiva para o casamento, ou seja, preparando a igreja. Assim como o noivo, naquele período, naquele tempo, né, organizava ali a noiva, hoje Cristo está preparando uma igreja, né, convidando uma igreja para fazer, para morar com ele, para viver eternamente. O quarto tópico que o autor da lição traz para nós é que Cristo comunica a palavra da promessa. E ele faz uma promessa: voltarei, venho te buscar, né? E nessa comunicação, a palavra da promessa, essa purificação é realizada pela palavra, apontando para a palavra da promessa que o divino noivo fala à sua noiva. Você sabe que isso é muito normal em todo relacionamento. Há os compromissos, as promessas que são feitas, né, diante do altar, diante ali de uma comunidade, da igreja, parentes, familiares. Cristo fez esse compromisso conosco e espera da nossa parte que nós façamos esse compromisso. Trazendo para dentro do lar, no relacionamento, esse compromisso também é feito, compartilhado. Ele precisa esse mesmo compromisso, tanto da parte da mulher, como da parte da noiva, como da parte do noivo. E, no caso, eu estou me referindo ao papel do homem e também ao papel da mulher, dentro de um compromisso que eles fazem de fidelidade, de serviço e assim por diante. E o último tópico que a lição traz é prepara e enfeita a noiva. O autor traz assim para nós, Efésios 5, 27. Quando a noiva é finalmente apresentada ao seu noivo, ela está bonita. Então, Cristo, ele faz a promessa, derrama o Santo Espírito, o Santo Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo, despertando a noiva para receber o noivo. Então, ele prepara a noiva e, num determinado tempo, no tempo oportuno, ele volta para buscar a noiva. Ok, pastor, muito bem. Né? E aqui na parte de quarta-feira, né, ele nos traz aqui, ame sua esposa como a si mesmo. Né? E Efésios, capítulo 5, versículo 28 e 30, diz assim, assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Texto lindo, né? Aí, pastor, que argumento Paulo usou para encorajar os maridos a praticar o amor terno para com a sua esposa? Foi que Paulo colocou aqui, pastor. O argumento de Paulo é que os maridos devem amar suas esposas, mas Matusalém, é impossível a gente amar ao próximo e nós não amarmos a nós mesmos, se nós não cuidarmos de nós mesmos, né? Então, é difícil uma pessoa que não ama também não amar o seu próximo, amando o seu próximo, não amar a si. Então, Paulo argumentou que o marido deve amar a sua esposa como se amam a si mesmo, como cuidam do corpo, porque os dois são uma só carne. Então, se ele se preocupa com ele, ele também haverá de se preocupar com a sua noiva, né? Não tratando ela com rudeza, não tratando ela de maneira que ela fique sofra algum tipo de... Eu vou tentar dar um exemplo para você. Eu, de vez em quando, como pastor, a gente encontra alguns relacionamentos em que o marido, com o esposo, ele é possessivo, que ele é dominador, que ele tem um domínio psicológico, tem um domínio financeiro. Né? Algumas famílias passam por essa situação e esse não é plano de Cristo, não é plano de Deus, nem para as famílias e nem para a igreja. Então, o que acontece? Deus, na sua infinita sabedoria, ele fez essa comparação de Cristo, que se entregou para a igreja, para que um homem também se entregue. E, de igual forma, né, quando a gente fala um homem, a gente está citando ambos os sexos, né? A mulher também, porque a mulher também ela domina, a mulher também faz chantagem psicológica, vamos usar essa palavra aqui. Então, isso não deve acontecer. E amar, se eu me amo, né, tem a questão do direito também, né? Tem a questão do direito. O meu direito, eu só tenho direito enquanto não infrinjo o direito do meu próximo. E quem é o meu próximo mais próximo? É a minha esposa.
é a pessoa que eu declarei amor. E nessa declaração não pode haver nenhum tipo de domínio ou, ou de escravidão, de jeito nenhum. Então, quando Paulo chama, ame a sua esposa como a si mesmo, ele está dizendo para nós que, assim como eu amo a mim, eu devo amar a minha esposa. E da mesma forma que eu amo a Cristo, eu também devo amar a minha esposa. Deixa eu contar uma coisa que eu sempre dizia para os meus filhos. E isso, na minha forma de entender, os relacionamentos eles só serão produtivos e harmoniosos se houver esse elemento aqui. Eu dizia para os meus filhos, filhos, se você não tiver o temor de Deus, não amar a Deus e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você não vai ser um bom marido, um bom namorado, um bom marido para nenhuma mulher. Se você não encontrar uma menina que tem o temor de Deus, ela também não vai ser uma esposa. Pode ser bonita como for, você pode ser bonito como for, não vai ser. Quando a gente ama a Cristo e coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós, pelo poder do Espírito Santo agindo na nossa vida, pelo amor que nós temos por Deus, o Deus transforma a nossa vida de tal forma que a gente passa a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E os desejos e o bem que a gente quer receber, a gente trabalha para que o nosso próximo, mais próximo, que é a nossa esposa, a nossa família, nossos filhos, recebam esse bem também. E o maior bem que um homem, um noivo, um sacerdote pode oferecer para a sua família é a salvação em Cristo Jesus. O maior bem que uma sacerdotisa, uma mãe pode oferecer para os seus filhos e para a sua família é a salvação em Cristo Jesus, através do testemunho e servindo a um ao outro como Cristo serviu a igreja. Amém. Louvado seja Deus. Pastor, e na quinta-feira, aqui tem o tópico, uma só carne, o modelo para o casamento. Ele traz aqui a criação do homem e da mulher, né, de Gênesis capítulo 2, versículo 15 até o 25, né, e ele culmina com aqui a leitura de Gênesis capítulo 2, verso 24, que diz, por isso deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Com base nesse texto aqui, pastor, o que este relato da criação, né, lá de Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 25, o que ocorre na história antes da declaração de que o marido e a mulher são uma só carne, né? Ali traz, né, uma questão muito, muito forte, né? Deus, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, mas depois Deus, ele traz exatamente o fazer da mulher, e depois Deus, ele une esse casal, né, e deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos um só corpo e uma só carne, né? Então, com base nisso aí, pastor, o que é que significa quando o homem e a mulher se unem em uma só carne? Qual o significado espiritual dessa questão? Olha só, primeiramente, Adão recebeu a incumbência de cuidar do jardim e do planeta, não é assim? Foi alertado sobre a árvore, do conhecimento do bem e do mal, deu nome aos animais, Deus tomou uma de suas costelas e o trouxe para Eva como esposa e companheira. Deus, em sua infinita sabedoria, viu a solidão de Adão e resolveu dar-lhe uma companheira. E então determinou que os dois se tornassem uma só carne, inseparáveis e vivendo um para o outro. O apóstolo Paulo aproveitou esse relato da criação e de pronto, aconselhou os irmãos de Éfeso a terem sabedoria nos relacionamentos, principalmente os maridos com suas esposas. Por isso se valeu do relato da criação para fundamentar seu conselho de que o marido e mulher tornam-se um no matrimônio, uma só carne. Paulo tira o mito de que o macho deve ser o dominador e que, por isso, os dois, marido e mulher, se tornam uma só carne. Um casamento nessa base nos mostra a figura da ligação que Cristo tem com sua igreja, amando-a e trabalhando para o seu sucesso espiritual. De uma forma mais prática, eu quero dizer que quando se fala de uma só carne, é que se acontece alguma coisa com a minha esposa, ela passou por um problema de saúde sério nesse início de ano, ela sofreu, eu sofri também. A dor foi dela, física foi dela, mas a dor emocional também foi minha.
Eu passei muitas horas em oração, né, clamando, pedindo que cuidasse da minha esposa. E graças a Deus, Deus cuidou. Então, eu estou querendo, contando esse pequeno testemunho, dizendo que quando a gente ama, nós sofremos com a pessoa que faz parte, que é a nossa carne, que é a esposa. E quer saber de um detalhe? Cristo também sofre. Eu percebo que Deus com um semblante, será que eu posso? Isso aqui é uma imaginação minha, né? Entristecido quando nós somos teimosos, como quando nós somos negligentes, ou quando nós somos autoritários e tratamos mal um ao outro. Então, Cristo se entristece. E não faz parte da carne, porque se eu corto faço machuco um dedo meu, vou fazendo um trabalho com martelo, dou uma martelada no dedo, o dedo leva uma pancada, o corpo todo sente. Então, essa é a ideia de uma só carne, né? De a gente viver, ter o sentimento, sentir o que o outro sente e ser feliz como o outro é feliz. Eu sou feliz quando minha esposa está bem, eu fico feliz. Quando meus filhos estão bem, eu estou feliz. E eu percebo que minha esposa também fica feliz quando eu estou feliz. Eu entendo que uma só carne é isso aqui, exatamente sentir o que o outro sente. Beleza, pastor, muito bem. Eu também, né, vivenciei uma experiência semelhante ao do pastor Aguinaldo. O pastor Aguinaldo acompanhou também, né? A minha esposa teve câncer faz um ano, né, e foi um tratamento duro, um tratamento árduo, né, e a gente sente como se fosse com a gente, não é, pastor? É assim, é um só carne, é um sentimento, né? Eu tive praticamente ali 24 horas com ela, a gente teve que largar tudo e acompanhar, porque a gente sente, é aí nesse momento que a gente sente verdadeiramente que existe o amor, né, que existe a compreensão, né, e a gente passa mil e uma coisa na cabeça da gente. O que é que eu vou fazer sem essa pessoa que eu construí toda a minha vida, toda a minha história, né? Assim, a gente sente exatamente aquilo que a Bíblia está nos ensinando. É uma só carne e um só corpo, né? É uma coisa assim que realmente é algo divino que acontece, né? A gente sente o que o outro está sentindo, é como se a gente estivesse sentindo a mesma dor. Tem um aspecto, eu vou pegar a sua fala aí, Matusalém, você falou assim, a gente larga tudo, né? A gente para com todas as nossas atividades, né? A gente larga tudo para poder dar atenção especial àquela pessoa que a gente ama, que a gente quer bem. Então a gente larga tudo. Isso me faz pensar, aquele que ama Jesus Cristo larga tudo, ele larga o mundo. Deus é a prioridade na sua vida. Assim como minha esposa foi prioridade durante esse período, Deus deve ser a minha prioridade, a coisa mais importante. Não tem empresa, não tem trabalho, não tem academia, faculdade, não, nada que possa tomar o lugar de Deus na minha vida. E se eu fosse fazer uma escala de importância, eu creio que todo mundo vai concordar comigo, né? Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a minha família, minha esposa, meus filhos. No sentido de atenção, de carinho, está muita gente tendo problemas de ansiedade, depressão, se sentindo solitária, porque a busca pelo material está tão grande que às vezes a gente não tem tempo para mais nada, não tem tempo de sair com os filhos, estar com a esposa, ouvir alguma observação por parte da esposa e vice-versa, porque a nossa preocupação com o material está tão grande, o imediato está tão grande, que muitas vezes a gente deixa de olhar que o futuro a Deus pertence, que o futuro está cuidando, e que, em última instância, a casa, vamos supor, dando um exemplo aqui para alguém que está lutando para ter o seu imóvel, ter a sua propriedade, em última instância, o nosso lar é o céu, não é aquilo. É verdade, é verdade. Pastor, concluímos, né? Qual o ponto que o senhor gostaria de destacar e, ao longo do seu ministério, qual é a experiência que o senhor poderia compartilhar que mais marcou, né? Visitando os casais, aí buscando, né? Aconselhar. Tem alguma experiência que o senhor gostaria de compartilhar aqui, com base nesse tema que nós estamos estudando? Eu creio que alguns pastores estão tendo essa mesma experiência que eu estou tendo. Quando a gente visita os casais, visita as famílias, eu tenho percebido que muitas famílias estão negligenciando o estudo da palavra juntos. Eu tenho percebido que muitas famílias estão negligenciando
marido e casal, marido e mulher, estão negligenciando momentos de oração juntos. Eu sempre tenho recomendado, casal, se vocês têm filhos, esse momento que eu vou sugerir aqui é no culto. Mas, se não tem filhos, são 2 momentos que eu sugiro que vocês possam colocar em prática. Oração. Pegue na mão do seu cônjuge, do lado da cama, e ore com ele. Um dia você ora, no outro dia a esposa ora. E interceda um pelo outro. Isso vai operar um milagre na vida de vocês. Na hora do culto, dobre, arrume um tempo. Como você vai fazer, eu não sei. Mas arranje um tempo. Pegue a Bíblia, pegue um conteúdo, separe um material, consulte alguém que tenha uma experiência mais na área assim, de educação, e sente ali com seus filhos, faça o culto. Que seja 10 minutos, que seja 15 minutos, mas tenha esse tempo ali com seu filho, com sua esposa, com a sua família. E eu tenho percebido na visita que tenho feito aos casais, normalmente a palavra que eu escuto é a seguinte: pastor, eu não tenho tempo. Eu aprendi que tempo não é uma questão de preferência. Por isso, meu amigo, tempo é uma questão de preferência e também de importância. Quando nós damos importância para Deus, para a esposa, para a família, para os filhos, a gente vai arrumar tempo para eles. É uma demonstração forte, mas é necessária para um período em que nós estamos vivendo, a época que nós estamos vivendo, onde o imediatismo está sendo tão acelerado, né? E eu queria ler também um parágrafo da lição aqui, Matusalém. Diz assim: Não, pastor. Paulo mostrou que a natureza da igreja é o serviço. O motivo da igreja é o amor. A medida da igreja é o sacrifício. A autoridade da igreja é a submissão. O propósito da igreja é a glória de Deus. As ferramentas da igreja são a palavra de Deus e a oração. O privilégio da igreja é o crescimento. O poder da igreja é o Espírito Santo. O modelo da igreja é Jesus Cristo. E tudo isso deve ser aplicado dentro da família para a honra e glória de Deus. Amém. Pastor, nós gostaríamos de agradecer pela brilhante participação, pela explanação, não é? Tão contundente e, acima de tudo, apaixonado pelo Ministério da Família. Né? E que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua vida, né? E que pessoas sejam alcançadas ainda mais no seu bom e maravilhoso e extraordinário ministério. Amém. Eu pediria agora que o pastor fizesse a oração, fizesse primeiro a saudação final aos nossos ouvintes e depois uma oração. Bom, meus amigos, meus irmãos aí de São José da Mata, todos aqueles que estão ouvindo a nós aqui, eu e o Matusalém, nessa live, no YouTube também, que a bênção do Senhor esteja contigo. A minha recomendação é: coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Faça isso em nome de Jesus. E viva o último tópico da lição que nós tratamos, né? De uma só carne. Sinta as dores da sua esposa. Procure ver como é que está o dia a dia dela. E a esposa, procure ver como é que está o dia a dia do seu esposo. Separe algum momento para poder estarem juntos conversando. Percebam que isso vai ser uma bênção, vocês estarão se preparando para aquilo que vocês e eu e nós acreditamos. Estaremos nos preparando para a volta de Jesus. E juntos iremos para o céu. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que a graça, a paz, a comunhão do Santo Espírito seja permanente na vida de cada um de vocês, de cada família, de cada membro da igreja. Que a bênção do Senhor esteja contigo. Eu quero fazer, então, uma oração. Amém. Tchau, eterno Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de termos uma lição sistematizada para a cada semana estarmos estudando. É enriquecedor, Senhor, fazer estudar a palavra e compartilhar a palavra. A gente aprende muito, a gente cresce muito, somos admoestados, somos convidados a tomar decisões, mudar de atitude,
A palavra ela nos fala ao coração e nos convida a mudar, a crescer, a nos entregar ao nosso próximo em serviço e a Cristo e a Deus em submissão. Nos socorre, Senhor, e, para tanto, concede-nos a unção do Teu Santo Espírito, pois é pelo poder do Teu Santo Espírito que haveremos de viver uma vida que agrade aos Teus olhos e que honre e glorifique o Teu santo nome. Derrama Teu Espírito, Senhor, sobre cada família, derrama Teu Espírito sobre cada membro da igreja, derrama Teu Espírito sobre toda a Tua igreja na face da terra. Eu te peço, eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Aguinaldo, e a você que está em casa, que Deus continue te abençoando. Não esqueça de dar um like aí no nosso canal, compartilhar o canal, se inscreva no nosso canal e que Deus continue nos abençoando sempre. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.